Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aula aqui explicativo desse conteúdo que eu creio que tu já copiou no teu caderno, porque a gente já conversou sobre isso, sobre a importância de copiar, né, o conteúdo quando é assim orientado. Então não vou ficar repetindo isso. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma fração como razão. A gente vem trabalhando os significados de uma fração, né? A gente viu fração como parte de um inteiro, depois nós vimos a fração como uma divisão e hoje nós vamos ver a fração como uma razão. Mas o que vem a ser essa razão, né? Aí eu pensei qual é a melhor forma a gente explicar isso. É o quê? Falando de comida, não é mesmo? Então, gente, imagina a seguinte situação, tá? Se eu te disser assim, ó, hoje o bombom ouro branco está de graça na escola. Estão distribuindo o bombom ouro branco aqui na escola. Só que enquanto eu como 5 bombons, a professora Aline come 20, por exemplo. Aí eu te pergunto, qual é a razão entre os bombons que eu como e os que a professora Aline come? Essa razão, ela vai ser representada através de uma fração, olha só. Eu poderia dizer, ó, que enquanto eu como 5 bombons, a professora Aline come 20. Mas essa razão, ela pode ser simplificada, ela pode ser reduzida para eu, tipo assim, ó, a essência disso, entenderam? Como é que eu chego a essa razão? Como se fosse assim a raiz, o mínimo, partindo da onde? Entendem? Aí eu me lembro de um conteúdo que eu vi lá no 6º ano, que é simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? É pensar em um número qualquer, o número que eu quiser, mas ele tem que dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, certo? Aí eu penso, bom, já que eu já tô craque na tabuada, né? Eu penso, qual é o número que vai dividir o 5 e o 20 ao mesmo tempo? O próprio 5, não é mesmo? Se eu dividir só que assim, gente, caso tu não lembra de simplificação de fração, tu pode assistir outros vídeos na internet, tá? Mas eu tenho que... É simples, simplificar é pensar em um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. O mesmo número divide o numerador e o denominador, certo? Aí eu vou chegar a uma nova fração. 5 dividido por 5 é 1, 20 dividido por 5 é 4. Então, na verdade, a razão para a comilança de bombons entre eu e a professora Aline é de 1 para 4, entendem? É a essência, é o mínimo de ocorrência, tipo assim, né? Enquanto eu como um bombom, a professora Aline pode comer 4. E essa razão, eu leio assim, a razão entre o número de bombons que eu como para o número de bombons que a professora Aline come é de 1 para 4. Tá vendo? É uma mera representação, certo? Agora tu pode pegar lá o teu caderno, vamos rever os exemplos que eu deixei lá no material anexo para ti. Olha só, o primeiro exemplo que eu deixei lá dizia assim, ó, a cada 10 saques, era um jogo de basquete, né, um time de basquete, e a cada 10 saques, Cláudia acerta 9. Né? Basquete não vôlei, né? Saque é de vôlei. Desculpa. Então, qual é a razão que representa essa situação de a cada 10 saques a Cláudia acerta 9? Olha só, a razão é de 9 para 10, certo? Aí eu te pergunto, existe algum número que divida o 9 e o 10 ao mesmo tempo? Não tem. E se tu parar pra pensar, é bem óbvio, não tem como reduzir, não tem como simplificar isso, porque Cláudia acerta quase todos os saques, né? Faltou apenas um para ela acertar todos, então realmente não tem como simplificar esta razão. Então a razão do número de saques para o número de acertos é de 9
para 10. Tá aí a razão, é assim que eu comparo, certo? No segundo exemplo, era uma outra situação. Era um concurso que tinha 240 candidatos para 120 vagas. Só de ler esse problema, tu consegue concluir o quê? Que tem mais candidatos do que vagas, certo? Isso quer dizer o quê? Que vai sobrar gente. Que mais de uma pessoa vai concorrer a uma vaga. Mas quantas pessoas vão concorrer por vaga? Entende? Como é que tu vai saber como isso ocorre? Vamos lá então. Se tu quiser saber a razão do número de candidatos para o número de vagas, olha só, vou até escrever aqui, ó. A razão do número de candidatos para o número de vagas. Como é que vai ficar então? Quantos candidatos tem? 240. Quantas vagas? 120. Essa seria a razão. Só que a gente bem percebe que dá para reduzir, que dá para simplificar. Eu gostaria de saber aqui quantos candidatos concorrem à vaga, por vaga. Quantos candidatos concorrem por vaga, certo? A cada uma vaga, quantos candidatos tem? Mas nesse caso é o número de candidatos por vaga, certo? Então eu vou ter que fazer o quê? Simplificar. Na explicação que eu deixei para te copiar, eu deixei lá uma certa simplificação, mas eu posso simplificar da maneira que eu quiser. Olha só, o importante aqui, ó, por que eu tô te falando isso? Porque aqui tu pode simplificar por 2, tu pode simplificar por 10, tu pode simplificar por 3, por 4, por 5, por 6, por 12... Entenderam? Tem uma infinidade de números, infinidade não, que não é infinito, mas tem vários números que tu consegue simplificar. Tu pode escolher. O importante é que tu pense num número que divida os dois ao mesmo tempo. Não importa que número for, tu pode escolher, como eu te falei. Aqui tem o 2, o 4, o 3, o 6, o 12, o 10, o 5. Enfim, são esses que eu consigo raciocinar agora. Mas como é que eu vou começar simplificando? Sempre quando tiver uma divisão e os dois números terminarem em 0, e isso só vale para o 0, tu deve lembrar, eu posso cortar esses zeros aqui. Lembram? Estou fazendo diferente da explicação que eu deixei para te copiar, para te perceber que tu pode escolher a melhor maneira de simplificar, certo? Então tá, se eu cortar os zeros aqui, vai me sobrar o quê? 24 sobre 12. E agora eu vou querer simplificar por 12, tá? Posso simplificar aí por 2, por 3, por 4, e por 6 e pelo próprio 12. Vou querer simplificar pelo 12, que é o máximo divisor comum. Se tu lembra desse conteúdo, ok? 24 dividido por 12 é 2. 12 dividido por 2 é 1. Então a razão... Que razão é essa que eu encontrei? A razão do número de candidatos pelo número de vagas, ó. Razão do número de candidatos, candidatos 2, número de vaga é 1. Quer dizer o quê? Que 2 candidatos concorrem a uma vaga, certo? Então uma pessoa aqui vai ficar de fora, se fosse uma situação real essa, entenderam? Consegui descobrir através da razão que o número de candidatos por vaga é de 2 candidatos, então, concorrendo por vaga, certo? Aí eu deixei para ti o caminho contrário ali também, né? Vou apagar aqui. Deixei para ti lá o número de candidatos, não, o número de vagas, certo? Situação contrária agora, o número de vagas pelo número de candidatos, certo? Ó, o número de vagas era 120, o número de candidatos 240, certo? Eu acho sempre mais fácil, mais prático, quando eu tiver a fração e os dois terminarem em 0, só vale com 0. Se for 5, 5, 2, 2, não posso cortar, só posso cortar se for 0, ok? Ó, corto 0 com 0 aqui, vai sobrar 12 sobre 24. Ah, agora eu quero simplificar por 4. Quero simplificar agora por 4. Vai ficar o quê? 12 dividido por 4 é 3. 24 dividido por 4 é 6. Agora eu vou simplificar por 3.
3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, o que é isso? É a razão do número de vagas para o número de candidatos. Isso quer dizer o quê? Agora é o raciocínio contrário, né? A cada uma vaga concorrem 2 candidatos. Como é que eu leio isso aqui? 1 para 2. 1 está para 2. Uma vaga está para 2 candidatos. Certo? Então, a razão, ela é uma fração, né? Eu digo quociente, né? Mas a palavra quociente significa divisão. Então, nada mais é do que uma fração, tá? A razão, eu uso a fração para representar uma razão, certo? Eu posso estar escrevendo em forma de fração, como aqui, ó, a razão do número de vagas para o número de candidatos é de 1 para 2, ou, como tu já sabe que a fração é uma divisão, eu também posso representar assim, ó, 1 para 2. Isso também está representando uma razão, certo? Tá tudo interligado. E outra coisa importante também é que quando eu tô falando de razão, eu não uso a palavra numerador e denominador. Quando eu estou tratando de razão, eu chamo de antecedente e consequente, tá? Então são esses termos, é importante tu saber. Espero que tenha ficado claro. Você sabe, eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas, ok? Beijo, obrigada.